Fala pessoal, beleza? Eu sou o Pedro e bem-vindos ao canal Fisiologia Simpática. Hoje nós vamos falar da neurogênese e da sinaptogênese. Conceituando, a neurogênese é a formação de novos neurônios a partir de células-tronco. O que seria isso? Células-tronco são células presentes no nosso corpo que não são específicas. O miócito, uma célula contrátil do músculo, ele é uma célula específica, ele já tem a sua função em um tecido bem clara, né? Que é a contração. O neurônio também é uma célula específica, porque ele tem uma função já especificada, que é mandar sinais nervosos, né? Bioelétricos, para diversos tecidos do nosso corpo. Então, células específicas são essas, que já têm a sua função já desenvolvida. Células-tronco não têm suas funções desenvolvidas, só que elas podem se diferenciar em células específicas. Então, por exemplo, uma célula-tronco que não é específica pode se diferenciar num neurônio, que é uma célula específica. A célula-tronco ela pode se diferenciar em qualquer tipo celular, tá? Quando ela se diferencia em um neurônio, esse evento é chamado de neurogênese, que é a formação de um novo neurônio a partir de uma célula-tronco, tá? A sinaptogênese é a formação de novas sinapses neuronais. O que são sinapses? Sinapses são as comunicações de um neurônio com outro, ou ainda, de um neurônio com um outro tecido que não seja nervoso. Então, por exemplo, se um neurônio ele faz sinapses em duas células musculares, por exemplo, esse mesmo neurônio, se ocorrer sinaptogênese nele, ele vai criar mais um dendrito, que a gente chama, e sinalizar, por exemplo, suponhamos, outros 3 tipos de células. Estou usando como referência Lente 2010, o livro 100 bilhões de neurônios. Todas as minhas referências ficam na descrição, tá, pessoal? Aqui nós temos um modelo da neurogênese. Aqui nós temos a célula-tronco, né? Também chamada de célula-tronco neural, né? Ou célula neural progenitora. E aqui está mostrando 3 possibilidades. Uma, ela se diferencia numa célula morta, tá? Uma célula que não tem função, isso pode acontecer. Ou ela se diferencia também numa célula glial, que são células que, por exemplo, revestem o axônio do neurônio, tá? Uma célula glial. E também ela pode se diferenciar no neurônio propriamente dito, ok? Então são essas 3 possibilidades dessa célula-tronco neural, ok? Essa diferenciação da célula-tronco em neurônio é chamada de neurogênese, tá? Então é a diferenciação de uma célula que não é específica em uma célula específica. Já a sinaptogênese é a formação de novas comunicações de neurônios com neurônios ou neurônios com outros tecidos. E aqui nós temos um exemplo de neurônio com outros neurônios. Os dendritos que eu falei são essas como se fossem raízes, tá? Que existem no neurônio. Então o sinal bioelétrico que ele produz percorre o axônio, tá? Que é essa cauda aqui, e vai irradiando e se propagando por essas raízes, né? Que são os dendritos. E a comunicação de um dendrito com o outro é chamada de sinapse, é a formação de novas sinapses. Se esse dendrito que está solto aqui se junta com esse outro dendrito que está sozinho também, é uma sinaptogênese, a formação de uma nova sinapse, ok? Um mesmo neurônio pode fazer sinapses com vários outros neurônios ou vários outros tecidos, ok? Inclusive com ele mesmo. Ele pode também fazer uma espécie de retorno aqui. Aqui, ó, uma curiosidade, que um neurônio pode fazer uma espécie de ciclo sináptico com o outro. Olha lá, ele sinaliza o corpo de um neurônio A, por exemplo, e esse mesmo neurônio A sinaliza o corpo do mesmo neurônio que sinalizou. Aqui nós temos, de forma ampliada, né, e ilustrativa também, isso daqui não é uma imagem real, de uma sinapse. Então aqui, isso daqui é a pontinha daquela raiz que vocês viram, do dendrito, tá? Que é chamado de botão sináptico. E essa região aqui, esse espaço aqui, é chamado de fenda sináptica. Essas bolinhas aqui parecendo cheetos são neurotransmissores, que a gente chama. São compostos que têm a capacidade de sinalização. Então eles sinalizam receptores presentes no outro botão sináptico e transmitem o sinal bioelétrico para o outro neurônio. Existem vários neurotransmissores, desde acetilcolina, noradrenalina, e por aí vai. Neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade de um neurônio modificar a sua forma e função.
Então, por exemplo, se um neurônio forma novas sinapses através da sinaptogênese, isso é um processo de neuroplasticidade, tá? Então, a neuroplasticidade ela pode ser entendida também como a soma de sinaptogênesis, de neurogênesis e também de um terceiro conceito chamado de apoptose neural e também morte neuronal, tá? Um neurônio ele pode morrer através de uma morte celular programada, ou seja, o neurônio ele pode morrer através de estímulos por hormônios ou determinadas substâncias produzidas no nosso próprio corpo, tá? E também pode morrer por substâncias tóxicas, como por exemplo o peptídeo beta-amiloide e a proteína tau. Estimula a neurogênese e a sinaptogênese. A melatonina é um hormônio produzido na glândula pineal quando o ambiente está escuro. Então, por exemplo, para desencadear o sono, tá? Para você dormir, tem que ter uma produção considerável de melatonina. Então, por isso que o ambiente tem que estar escuro para você dar vontade de dormir, digamos assim. Tá? Temos também o IGF-1, que ele é produzido no fígado, que é o fator de crescimento insulínico, tá? Então, como o próprio nome já diz, ele é um fator de crescimento. Esse IGF-1, ele sinaliza, ele aumenta a produção e a secreção do fator neurotrófico derivado do cérebro. Esse sim é muito importante. Esse fator neurotrófico derivado do cérebro, cuja sigla é BDNF, é uma neurotrofina. Trófico, sempre que tiver a palavra trófico, significa crescimento, tá? Então, é uma substância que estimula o crescimento de neurônios. Então, o IGF-1, ele estimula o BDNF. E esse BDNF, consequentemente, estimula a neurogênese e a sinaptogênese. Então, é muito importante esses dois. A melatonina está muito relacionada com a neurogênese também. Porque alguns estudos mostram que é durante o sono REM que esses eventos acontecem, tá? Principalmente. A grande maioria das vezes que esses eventos, neurogênese e sinaptogênese, acontecem é num período do sono chamado período REM, que é provocado pela melatonina. E temos também outras neurotrofinas muito importantes que provocam a neurogênese e sinaptogênese, sendo elas o fator de crescimento nervoso, que é o NGF, o NT3, esse NT3 significa neurotrófico 3, tá? O NT4/5 e o NT6. Essas substâncias são as principais, tá, gente, que desencadeiam a neurogênese e a sinaptogênese. O BDNF é o fator de crescimento derivado do cérebro. Ele estimula a neurogênese e a sinaptogênese. De todas as substâncias que eu falei no slide anterior, o BDNF é a principal substância. Ele também faz o processo de regeneração axonial, tá? Ou seja, quando um axônio é rompido por algum estresse químico no nosso organismo, ou também por alguma toxina, ou ainda por algum impacto, esse neurônio consegue, algumas vezes, né, regenerar aquela cauda dele, aquele axônio. E o BDNF ele ajuda nisso, tá? Na regeneração axonial. Então ele está muito relacionado também com a resistência e saúde dos neurônios. Bem, ainda a neurogênese e a sinaptogênese. Por que esses dois eventos são tão importantes? Por quê? Eles provocam aprendizado, né? Quanto mais neurônios e quanto mais sinapses você tem, mais consolidação de memória a gente vai ter e também maior a capacidade de aprender novos conteúdos. Principalmente, gente, a neurogênese na região do hipocampo, é onde ele processa as informações. Então fica nessa região aqui, ó. Aqui também, bem no interior, bem profundo do nosso encéfalo. Consequentemente também, quanto maior a neurogênese e a sinaptogênese, maior formação de memória de longo prazo. O que seria isso? São memórias que perduram por muitos anos, muito tempo. Então, por exemplo, se você sabe o alfabeto, isso é uma memória de longo prazo, que você aprendeu lá na sua 6ª série, por exemplo. Então, isso seria uma memória de longo prazo. Falar também está relacionado com a memória de longo prazo. E esse processo a gente chama de consolidação de memória, que é quando a memória fica bem forte e perdura por muito tempo. A neurogênese e sinaptogênese também provocam uma melhora na saúde mental e previne doenças neurodegenerativas, que, por exemplo, o Alzheimer. O Alzheimer sempre tende a piorar. Uma outra é a doença de Parkinson. Como estimular a neurogênese e a sinaptogênese?
A prática de exercícios físicos diariamente, né? Não precisa ser todos os dias, mas grande parte dos dias, né, numa semana e também por meses, isso estimula a neurogênese e a sinaptogênese. Por quê? Já é visto na literatura que a prática de exercícios físicos constante aumenta a secreção de BDNF. Então tem um aumento de BDNF. Se tem um aumento de BDNF, esses neurônios vão se multiplicar, né, neurogênese, e as sinapses vão se multiplicar também, sinaptogênese. A realização de tarefas de raciocínio, principalmente as mais complexas, quanto mais complexa, mais você tem a secreção de BDNF. Como xadrez, cálculos, ler já é uma tarefa de raciocínio, e também a realização de jogos, né? Jogar, isso provoca o aumento da secreção de BDNF. A alimentação saudável também está relacionada com o aumento da secreção de BDNF. Aqui, pessoal, um estudo de Coda-Verdillo e colaboradores de 2021 fez um teste em ratos com a geleia real. Então, a geleia real, por exemplo, é um composto bem nutritivo, né, rico em ácidos graxos, né, importantes e por diversas proteínas. Então, ela é uma substância, por exemplo, que estimulou a neurogênese, a secreção de BDNF. Um estudo também de Gravesterrin, 2021, e colaboradores, verificou que os polifenóis, através de uma revisão bibliográfica, que os polifenóis estão relacionados também com o aumento de BDNF. Os polifenóis são substâncias encontradas em frutas vermelhas, né, principalmente. Tá? Ainda, como estimular a neurogênese e sinaptogênese? Dormindo bem, mínimo de mais ou menos 8 horas por dia, já é um descanso considerável. Tá? E evitar luminosidade 2 horas antes de dormir. Por quê? A luminosidade ela diminui a secreção de melatonina, que a gente viu que a melatonina é importante para a neurogênese e sinaptogênese. E é isso. As referências estão na descrição do vídeo. Comente, compartilhe e deixe seu like. Muito obrigado. Sugestões de vídeos eu aceito. É só comentar lá nesse vídeo. E é isso, pessoal. Valeu!